Numa ditadura, quem é o verdadeiro vilão? Quem realmente está no comando e quem fica ali servindo de manequim de vitrine, desviando a atenção do mundo enquanto o regime continua bem financiado e com suas máquinas funcionando? Maduro foi capturado, sim, mas o regime não. Ele continua firme, reelaborando planos e estratégias e nas mãos de alguém que não era muito de aparecer publicamente. Diosdado Cabello Rondon. Político, engenheiro e militar até a captura de Maduro, Cabello exercia o cargo de ministro do Interior, Justiça e Paz desde 2024. Ele foi membro da Assembleia Nacional da Venezuela, da qual já foi presidente, e também membro ativo das Forças Armadas venezuelanas, no posto de capitão. Além disso, já ocupou o cargo de vice-presidente e presidente interino da Venezuela em 2002, ainda sob o comando de Hugo Chávez. Cabello não é de muitos discursos e muito menos homem de palanques, apesar de possuir um programa semanal de televisão onde expõe o ponto de vista do governo e apresenta acusações contra a oposição. Mas ele é muito mais do que isso, e talvez uma peça muito mais forte que o próprio Maduro no esquema do narcotráfico, segundo fontes ligadas ao governo dos Estados Unidos. Em seu currículo, Cabello coleciona atitudes e ações dignas de um carrasco. Aos olhos norte-americanos, é ele quem controlava ou ainda controla não só as áreas de força de segurança do país, como também tem o poder sobre as milícias e é acusado de violar gravemente os direitos humanos. Inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já manifestou grande preocupação com a forma como o programa apresentado por Cabello intimida pessoas que recorreram à própria comissão para denunciar o governo. Como o governo venezuelano nunca se preocupou com o nepotismo, Cabello acabou gerando um pequeno território dominante. Sua esposa, Marlene Contreras, foi eleita deputada na Assembleia Nacional, até se tornar ministra do Turismo em 2015. A irmã de Cabello, Helena, é cientista política e foi conselheira da Missão Permanente da Venezuela nas Nações Unidas. Seu irmão, José Davi, anteriormente ministro da Infraestrutura, ficou encarregado da arrecadação de impostos como chefe do CENIAT, órgão de receita da Venezuela. Até a recente intervenção militar norte-americana na Venezuela, José Davi também ocupava o cargo de ministro das Indústrias. Não foi à toa que Rory Carroll, o jornalista irlandês correspondente do The Guardian, chamou Cabello de "o polvo", por ter tentáculos em todo lugar. Isso porque, mais do que um simples ator do chavismo, Cabello consolidou-se como um dos principais operadores de poder da Venezuela. Sua força não vem apenas dos cargos que ocupou, mas da teia de lealdades que construiu ao longo dos anos, especialmente dentro das Forças Armadas, de ministérios estratégicos e de milícias alinhadas ao governo. Trata-se de um poder que não se exibe abertamente, mas que se impõe nos bastidores com certeza. Silencioso, persistente e difícil de contornar. Essa dinâmica fez com que analistas o comparassem a um personagem típico da política de bastidores. Alguém que entende o sistema por dentro e sabe manipulá-lo sem grandes escrúpulos. Sob sua influência, a Assembleia Nacional passou a operar frequentemente à margem das próprias regras constitucionais, neutralizando a oposição por meio de medidas punitivas e intimidadoras. Parlamentares críticos foram silenciados, tiveram salários suspensos, perderam imunidades e, em episódios mais extremos, tornaram-se alvos de violência física dentro do próprio plenário. Tudo isso com a máquina legislativa funcionando como um instrumento de coerção, não de debate. Relatórios entregues ao Departamento de Estado norte-americano reforçaram essa imagem. Segundo informações atribuídas a Stratfor, uma plataforma de inteligência geopolítica e editora norte-americana, Cabello figuraria no centro de um dos principais núcleos de corrupção do país. Um despacho diplomático norte-americano vazado em 2000
descreveu-o como um ponto de convergência do poder informal do regime, alguém que acumulava controle político, influência institucional e riqueza pessoal, muitas vezes por meio de pressões exercidas longe dos holofotes. O documento chega a sugerir até que Hugo Chávez via com desconfiança o crescimento desse poder, não por desconhecê-lo, mas por não conseguir contê-lo. Ao longo dos anos, o nome de Diosdado Cabello passou a aparecer com frequência em denúncias que extrapolam o terreno político e avançam para o campo criminal. Uma das mais graves veio do ex-chefe de segurança presidencial, Liamce Salazar, que o acusou de ocupar uma posição de liderança numa suposta rede internacional de tráfico de drogas. As acusações ajudaram a consolidar a imagem de Cabello, no exterior, como uma figura-chave de estruturas ilícitas que operariam em paralelo ao Estado venezuelano. Outros relatos reforçam essa percepção. Reportagens e análises apontaram práticas sistemáticas de nepotismo, com o uso de cargos e influência para beneficiar aliados próximos e familiares. Veículos da oposição venezuelana também o acusaram de exercer controle direto sobre os chamados coletivos, grupos civis armados pró-governo, que, segundo essas denúncias, seriam financiados com recursos da estatal petrolífera PDVSA. No plano interno, o Ministério Público venezuelano chegou a registrar apenas em 2013 pelo menos 17 denúncias formais de corrupção envolvendo seu nome, ainda que sem desdobramentos judiciais conclusivos. Em 2015, essas acusações ganharam nova dimensão internacional. Relatos divulgados naquele ano passaram a associar Cabello ao Cartel de los Soles, organização que autoridades norte-americanas descrevem como uma rede de tráfico de drogas supostamente formada por oficiais de alta patente das Forças Armadas venezuelanas e que, invariavelmente, teria como chefe maior Nicolás Maduro. Segundo investigações conduzidas pelos Estados Unidos, Cabello teria atuado como uma espécie de articulador central, conhecida como Capo, num esquema que misturaria poder militar, logística estatal e narcotráfico. O ápice dessa escalada ocorreu em março de 2020, quando o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou uma recompensa de $10 milhões por informações que pudessem levar à sua prisão ou condenação em território norte-americano, sob acusações de tráfico de drogas e narcoterrorismo. O gesto simbolizou não apenas o grau de hostilidade diplomática entre Washington e Caracas, mas também o quanto Cabello tem se tornado, para os Estados Unidos, um dos rostos mais emblemáticos das acusações de criminalização do poder na Venezuela. No segundo semestre de 2017, um episódio inusitado chamou a atenção nos bastidores da política em Washington. Em meados de julho, jornalistas começaram a notar um reforço incomum no esquema de segurança do então senador e hoje secretário de governo norte-americano, Marco Rubio. Pouco depois, em agosto, o Miami Herald revelou a existência de um memorando interno do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que tratava de uma ameaça potencialmente grave, a suspeita de que Diosdado Cabello pudesse estar ligado a uma conspiração para assassinar o senador. Segundo o documento, Cabello teria supostamente buscado contato com os nacionais mexicanos não identificados para discutir a possibilidade do atentado. A hipótese ganhou peso no contexto da animosidade pública entre os dois. Cabello é um crítico ferrenho de Rubio, a quem costuma atacar verbalmente, chamando-o de narco-Rubio. Do outro lado, o senador tornou-se uma das vozes mais ativas no Congresso contra o governo venezuelano, liderando iniciativas para pressionar Washington a impor sanções e adotar medidas punitivas contra figuras centrais do regime. E Cabello seria, com certeza, uma dessas figuras. Embora o Departamento de Segurança Interna não tenha conseguido confirmar os detalhes da ameaça, o alerta não foi tratado como mera especulação. O caso foi compartilhado com diferentes agências de segurança
e levou ao aumento imediato da proteção pessoal de Rubio, evidenciando a seriedade com que as autoridades norte-americanas encararam o risco. Paralelamente, Cabello passou a figurar em listas de sanções e restrições internacionais. Diversos países adotaram medidas contra ele, incluindo a proibição de entrada em território colombiano. A Colômbia, em particular, mantém uma lista oficial de indivíduos impedidos de ingressar no seu país ou sujeitos à expulsão. Em janeiro de 2019, esse rol incluía cerca de 200 pessoas identificadas como aliadas próximas ou sustentáculos políticos do governo de Nicolás Maduro, grupo no qual Cabello é considerado uma das figuras mais importantes. Nos últimos dias, desde a prisão de Maduro, Cabello tem voltado à cena, não só para informar a quantidade de mortos durante o ataque norte-americano, como também para acusá-los de terem ferido Maduro e a primeira-dama durante a sua captura. Enquanto ele afirma que foram mais de 100 mortos, incluindo militares e civis, o exército venezuelano publicou uma lista de apenas 23 soldados mortos. Cuba se pronunciou dizendo que 32 membros de suas forças armadas e membros do serviço de inteligência foram mortos na Venezuela. Segundo diversos relatórios, na Venezuela vivem mais de 20 mil cubanos, os quais os Estados Unidos acreditam tratar-se de militares e gente do governo cubano. Já esse último garante que são, na maioria, médicos e enfermeiras que fazem parte do programa cubano de diplomacia médica. Quanto ao ministro Cabello, os Estados Unidos têm duas alternativas. Ou o puxa para o seu lado por bem ou por mal. Apesar de ele ter sido fotografado na cerimônia de posse da vice-presidente Delcy Rodrigues como presidente interina do país, não há informações de onde ele possa estar se escondendo. Algumas fontes dizem que ele pode estar usando um dos bunkers de governo, mas isso não ficou comprovado ainda. Mas, como disse no início, Cabello não é um homem muito diplomático. Os interesses dele são completamente diferentes dos interesses norte-americanos e o seu ódio pelo tio Sam é evidente, sem falar na rixa pessoal que ele possui com o secretário de governo americano. Embora a CIA ainda mantenha alguns dos seus agentes infiltrados por lá, terá que bolar uma nova estratégia para capturá-lo ou convencê-lo a se converter, uma vez que os remanescentes do regime estão em estado de alerta com qualquer tipo de pessoa que se aproxime, claro. Mas, pelo que vimos no resgate Delta de Maduro, para os americanos é só uma questão de tempo. Concorda comigo?